Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Como é bom. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor Jesus aí, amado? Não, meia dúzia. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Então aplauda Jesus, irmão. Dá um brado de vitória ao nosso Deus. Aleluias. Que bom estarmos aqui hoje, na nossa terceira noite, na nossa terceira ministração da nossa jornada, da nossa campanha 40 dias de amor. Amados, e esses tempos atrás, eu vi o pastor, eu chamo de apóstolo, mas vou chamar de pastor para mim, apóstolo só no tempo bíblico. O pastor, obrigado, podia ter o nome dele aqui, Luiz Hermínio. E ele estava em uma ministração e ele disse o seguinte, que nós que ministramos somos provados naquilo que ministramos. E de fato isso é uma realidade, irmãos. Nós, quando tomamos a responsabilidade de transmitir o Evangelho, você pode ter certeza que Deus, Ele vai te provar e Deus vai te levar a situações para você ser testado naquilo que você ensina, naquilo que você ministra. O apóstolo Paulo, ele disse a sua carta aos Coríntios que ele reduzia o corpo dele à escravidão, para que aquilo que ele ensinasse, as pessoas, ele não fosse dado em falta, não fosse encontrado em falta. Então nessa jornada, nesses 40 dias, eu posso ter certeza para vocês que em todos os dias, em todas essas fases, nós seremos provados. Amém? Eita, tem alguém comigo nessa igreja, meu nome de Jesus? Amém? Nós seremos testados, porque no que nós estamos aprendendo é teoria. O que nós estamos aprendendo, irmão, está no campo aqui da palavra. Mas o que vai fazer com que essa palavra se transforme, transforme o nosso caráter, é viver essa palavra. E não tem como, irmão, viver essa palavra se nós não formos expostos à situação que nós vamos ter que usá-la. Amém? Nós temos que ser expostos a situações em que nós teremos que praticar aquilo que nós temos aprendido aqui para a glória de Jesus. E eu confesso para os irmãos que essa mensagem hoje é um desafio para mim como pessoa, para mim pessoalmente, exatamente pelas palavras que nós estaremos lendo no livro de Tiago, no capítulo 3. Você pode abrir sua Bíblia comigo e vamos meditar exatamente o porquê que essa palavra será um desafio para todos nós na noite de hoje. Porque, queridos, nós seremos expostos a situações em que deveremos lembrar do que o Senhor vai nos ensinar hoje, para não agirmos conforme nós mesmos, mas conforme a vontade e a palavra do nosso Deus. Tiago capítulo 3, nós estaremos lendo a partir do versículo 1, no nome de Jesus, e leremos até o verso 12, para a glória do nosso Deus. Glórias a Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está lá no telão, no nome de Jesus. O texto diz o seguinte, amados: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Percebe que o negócio já começa quente. Ele está dizendo, não seja você, não queira você ser aquele que ensina, porque os que ensinam serão julgados com mais rigor. Então é muito bom pregar a palavra, é muito bom ensinar, falar, mas lembre bem, que quem ensina lá vai ser julgado com mais rigor. Isto é, as pessoas vão estar mais de olho, a cobrança vai ser maior para aqueles que ensinam. Verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Eu estou lendo a versão Nova Almeida atualizada, tá? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora,
se a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar mesmo água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Eita, irmão, já percebe que a mensagem de hoje é uma mensagem de coalizão, é uma mensagem de confronto. E eu vou falar sinceramente, é uma mensagem que confrontou a mim e confronta a todos nós. O próprio meio-irmão de Jesus começa a sua mensagem dizendo: todos nós falhamos, tropeçamos em várias coisas. Em várias coisas. Mas depois ele dá um destaque. Ele dá um destaque. Ele diz que aquele que não tropeça na maneira de falar, essa pessoa é perfeita. Eu quero perguntar, tem algum perfeito aqui? Então isso significa que você falha quando você já falhou na língua, sim ou não? Já disse coisas que não deveria, sim ou não? Já amaldiçoou pessoas e louvor a Deus. É isso que Tiago está dizendo. A mesma boca que glorifica a Deus amaldiçoa o irmão que é feito à semelhança de Deus. Então essa palavra é para mim, não é? Essa palavra é para você, não é? Então hoje, querido, nós estamos na terceira semana falando sobre amor. E hoje o tema da mensagem é essa: amor com palavras. A pergunta que o Senhor tem para nós hoje é possível demonstrar amor na maneira de se expressar, na maneira de falar? Amado, eu já respondo para você que sim, mas é tão desafiador que poucos de nós conseguem fazer isso sem errar. Eu quero convidar você a orar comigo, e a orar e já pedir a Deus perdão, porque eu tenho certeza que nessa semana, ou nesse ano, ou nesse mês, você já deve ter dado uma mancada na palavra, na fala. Essa língua cheia de veneno, não é eu que estou dizendo. Tá me chamando de cobra, pastor? Não, é o meu irmão de Jesus. Ele diz que a nossa língua é cheia de veneno, ela pode destruir. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos comigo e falar: Deus, me ajuda em nome de Jesus a entender essa palavra. Fala ao meu coração. Toma, meu Senhor, a minha língua, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor por essa palavra que será ministrada. E eu peço no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, mas seja o Senhor ministrando em cada coração. Meu Senhor, como foi ministrado a semana passada pela nossa missionária Urânia, que nós, ó Pai amado, podemos ser desafiados a aceitar, mesmo não concordando. E às vezes a palavra do Senhor, ela vem de encontro conosco. E entender e aceitar essa palavra de confronto requer renúncia. E começa de mim, aqui agora, renunciar às minhas vontades, às minhas convicções, os meus achismos. Ó Pai, como foi ministrado no primeiro culto dessa série, o amor que precisamos é um amor que vem de Deus e não de nós mesmos, meu Pai. Porque quando nós tentamos amar com as nossas forças, nós nos frustramos, nós não conseguimos. Só conseguiremos amar de maneira que o Senhor nos amou, se nós buscarmos esse amor no Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha ministrar no nosso coração a Tua palavra nessa noite, para a glória de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero começar essa mensagem com uma confissão. Eu sou uma pessoa que tenho enormes desafios de lidar com o jeito de expressar, de lidar com as palavras.
Minha esposa já me reclamou várias vezes de não conseguir segurar muito as ideias. Teve uma vez mesmo que ela me deu uma ideia, a gente estava cheio de ideia, e depois compartilhou essa ideia com uma pessoa que ia fazer uma parceria conosco na empresa que eu tinha, e depois não deu certo. Aí a pessoa, antes da gente colocar em prática, a pessoa foi lá, já tinha mais recurso, bala da agulha, e colocou na nossa frente. Ela falou: você viu, você foi abrir a boca na hora errada. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade, principalmente quando estou nervoso. Às vezes isso me é uma tentação, o uso das palavras inconvenientes. E eu confesso isso aqui sem nenhum medo, porque eu sei que eu estou em uma família. E aqui nós precisamos orar uns pelos outros. E a Bíblia diz, o próprio Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros e sereis curados. A melhor forma de ser curado de qualquer pecado, de qualquer falha, é você confessando ele, porque você está entendendo que você precisa de cura, e essa cura vem da parte do Senhor. E é isso que Tiago está iniciando, começando o texto, dizendo: todos nós falhamos em muitas coisas, mas aquele que não falha na maneira de se expressar, essa pessoa é perfeita. Então, essa sentença já nos traz um entendimento de que pessoas imperfeitas falharão na maneira de se comunicar. Pessoas imperfeitas falharão na maneira de se pronunciar. Pessoas imperfeitas falharão nas palavras que se usam. E, amado, nós sabemos que não tem uma coisa mais desastrosa para os relacionamentos, porque nesses 40 dias de amor estamos falando de relacionamento. Não tem coisas mais desastrosas para o relacionamento do que o uso inconveniente das palavras. Tem uma frase que diz: a forma como comunicamos declara quem somos. Como nos comunicamos e como nos relacionamos. A maneira como você comunica, a maneira como você se expressa, estará linkada diretamente a quem você é. É impossível você ser uma pessoa de um perfil, de um comportamento, e se comunicar diferente a ele. Um provérbio chinês diz: somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das palavras que deixamos escapar. Somos senhores das palavras que nós pronunciamos. Nós falamos quando nós temos consciência do que estamos falando, quando nós temos compreensão e entendimento das palavras que proferimos, nós poderemos nos explicar, nós saberemos nos expressar de maneira adequada. Mas quando sai aquela palavra, quando escapole, e você sabe que uma palavra, uma vez dita, não tem como voltar atrás, ela já saiu. É por isso que nesse provérbio diz que somos escravos das palavras que deixamos escapar. E geralmente, essas palavras que saem e se escapam da nossa boca, ela está conectada diretamente ao nosso coração. Inclusive, quem ouviu o áudio de hoje, ouviu sobre isso, né? O pastor Tom Holland, ele vai dizer que o que nós falamos está conectado ao nosso coração. E o próprio Jesus diz isso, né? A boca fala e que o coração está cheio. Então a boca é exatamente a maneira de extravasar aquilo que já está na alma. E a gente precisa ter cuidado. Provérbios capítulo 21, no versículo 23. Salomão já nos dizia, Provérbios 21, 23. Ele diz para nós termos cuidado, não é, da maneira de nós expressarmos. Porque se nós não termos cuidado na maneira de nós expressarmos, nós entraremos em muitas dificuldades. Existem algumas versões que vai trazer, que fala pra gente que quem não tem cuidado como se expressa, quem não guarda a língua, quem não guarda a boca, atrai para você muitos sofrimentos. Quantas pessoas já não enfrentou problemas por ter falado coisas na hora errada? Você já não enfrentou problemas por ter falado sem pensar? Você já não sofreu angústia no seu coração por um momento de crise, num momento de raiva, num momento de estresse? E isso vai ser dito mais à frente nas próximas mensagens. Você ter falado palavras que machucaram, que feriram. Amado, a gente precisa compreender que a palavra de Deus, ela é bálsamo, ela cura. Mas uma palavra maldita, ela pode gerar feridas. E existem algumas formas de se expressar que pode gerar cicatrizes. Primeira delas é as palavras de julgamento. São palavras de murmuração, palavras de inveja, de maledicência e de mentira. Todas essas modalidades de se expressar, elas são danosas à alma, danosas aos relacionamentos e danosas às pessoas que nos ouvem. É por isso que na mensagem de hoje, o objetivo de Deus para o nosso coração é que nós possamos receber aqui um alerta, uma palavra, uma direção de Deus, para que possamos começar a refletir mais na nossa maneira
de comunicação com as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Nesse texto de Tiago, nós podemos destacar 4 verdades que eu quero compartilhar com vocês. Olha novamente Tiago capítulo 3. Lá no verso 2, ele vai dizer, amém? Quem está comigo, irmãos, no nome de Jesus? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Depois que ele diz isso, ele vai trazer para nós alguns exemplos. E a primeira coisa, ele está dizendo que um cavalo, ele é muito forte. A força de um cavalo é imensa. Mas ele é conduzido, ele é guiado, ele é governado por um freio que coloca sobre a língua. Isso é, quando ele é colocado, é posto esse freio na boca do cavalo, o dono, o homem, ele consegue levar esse cavalo para onde ele quer. Isto é, fala comigo assim, quando, não, meu Deus, fala direito, irmão, quando eu governo a minha língua, eu direciono o meu destino. Entenda isso, irmão. O seu destino pode estar linkado diretamente à maneira como você tem controlado a sua língua, a maneira com que se expressa. Quando eu era criança, tinha aquele chamado de linguarudo, né? E muitas vezes nós somos o tal do linguarudo, não porque estamos falando da vida dos outros, mas porque nós não estamos conseguindo refrear. É isso o primeiro exemplo que Tiago traz. Tiago também traz para nós um exemplo de que uma grande floresta pode ser incendiada por uma fagulha de fogo. E depois ele vai dizer que a língua é o fogo que causa destruição. Então olha bem, se você não aprender a controlar a sua língua, você pode destruir qualquer coisa. Destruir amizades, destruir casamento, destruir relacionamento, destruir um ministério. Se você não aprende a gerir a maneira com a qual você expressa, é isso que Tiago está dizendo. Mas Tiago também diz que quem não sabe controlar a sua língua mostra quem de fato ele é. Quem de fato nós somos. Nós somos o reflexo daquilo que falamos. E no final, Tiago vai dizer para a gente que a minha língua exibe de fato como está a natureza do meu coração. Então, com base nesses pré-requisitos aqui que eu coloquei para vocês, eu quero fazer essa pergunta, e a pergunta que nós vamos responder no decorrer dessa ministração: como expressar amor através das minhas palavras? Já que é um órgão tão perigoso, já que a expressão, a maneira de se comunicar, ela é fundamental dentro de qualquer tipo de relacionamento, e para que nós possamos demonstrar amor, e para que a gente possa responder essa questão, eu quero te fazer um convite a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo 29. Paulo vai dizer aos Efésios uma primeira realidade que nós vamos discorrer no decorrer das próximas ministrações, mas já poder refletir sobre isso hoje. Olha bem, Efésios capítulo 4, verso 29. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Palavra torpe ou palavra suja, ainda a versão NVI agora, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, querido, para nós sobre um princípio que às vezes nós reduzimos esse princípio a apenas um padrão. Quando alguém fala palavra suja, palavra torpe, muitas vezes é linkada apenas a palavrões. Você viu alguém falando palavrão, fala, olha, a Bíblia proíbe falar palavras torpes. Mas quando você é um cristão, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, quando recebe o Senhor Jesus como Salvador, esse princípio, essa compreensão da palavra torpe, ela amplia para nós. Aqui já não é mais apenas sobre palavrões, porque isso já não pode nem fazer mais parte das nossas vidas. Mas aqui amplia o sentido de que palavra torpe é qualquer tipo de palavra que gere no coração de alguém uma tristeza, uma ferida, uma chateação, uma angústia, uma dor. E aqui, irmãos, vale muito a pena lembrar
que em nome da sinceridade, muitos de nós achamos que podemos falar o que quiser e o que vem na nossa boca. E o primeiro princípio para aprendermos a amar com as palavras, o amor com as palavras, primeira coisa, é uma comunicação honesta e amorosa. Diga-me, comunicação honesta e amorosa. Não é apenas uma comunicação honesta, mas uma comunicação amorosa. E é isso que Paulo está dizendo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E aí ele continua explicando, mas apenas, e aí ele coloca 4 filtros que eu preciso usar nessa questão. Aquilo que eu vou dizer, a opinião que eu vou dar, a expressão que eu vou usar, ela é útil? Porque é isso que Paulo está dizendo, que seja útil. O que eu vou dizer é útil para essa realidade, para essa situação. Depois Paulo está dizendo, o que você vai dizer vai edificar. É isso que está o texto. Olha, veja comigo. Mas apenas o que é útil para edificar. Ainda que seja sincera, ainda que esteja coerente, ainda que o que você vai dizer, na sua visão, é o certo a dizer, a pergunta é, vai edificar se eu dissê-la nesse momento, desta forma, desta maneira? Eu sempre disse aos irmãos aqui, e repito, não é o que se fala em algumas formas, algumas vezes, mas a maneira como eu me expresso, porque todo o nosso corpo fala. Existem pessoas que comunicam sem abrir a boca. Existem pessoas que estão tão fáceis de se expressar, que mesmo ela não dizendo nada, você já tem total leitura do que ela está querendo te falar. Porque é natural, 97% do nosso corpo comunica alguma coisa. Inclusive a maneira como se veste, a maneira como se assenta na igreja, a maneira como se observa a pregação. Eu me lembro que eu estava na 4ª série e uma professora estava lá explicando, e do nada ela parou a explicação e disse, olha esse menino. Aí todo mundo da sala olhou para o menino, olha como que ele fica olhando para a gente a explicação, com coisa que está com sono, com coisa que está morrendo. E ela começou a gesticular de uma maneira bem expressiva, e ela falou, você tem que colocar o dedo assim, explicando, é assim que se senta na sala para prestar atenção. E ela começou a dar um sermão. O coitadinho estava lá, gente, sentado, não estava falando nada. Mas ela estava incomodada com a maneira que o menino estava olhando para ele. Aquele olhão de sapo, sem, parece que não estava entendendo nada. O que acontece, amado? Nós precisamos compreender que a nossa forma de expressar, ela vai além das palavras que nós dissemos, mas da maneira como que nós reagimos e nós conduzimos. Por isso Paulo está dizendo, apenas o que for útil para edificar os outros. Porque às vezes a gente pensa no que é útil para mim, é o meu interesse, o meu prisma, o meu ponto de vista. E aí agora vem um terceiro filtro. Paulo está dizendo, o que é útil, o que é para edificar. Coloca o versículo para nós, irmão, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, capítulo 4, verso 29. O que é útil para edificar os outros, conforme a necessidade. É o terceiro princípio. Qual a necessidade de falar isso agora? Ou posso falar isso depois? Posso conversar sobre esse assunto agora? Ou depois? E por fim, ele diz, para que transmita graça. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Vamos lá. Vamos ler o versículo juntos no nome de Jesus, irmão. Amém? Vamos lá. Nenhuma. Presta atenção. Ao final desse aconselhamento do apóstolo Paulo, transmita a graça. E aqui existe uma situação importante a ser dita. O que é graça? O que é graça? Quando falamos a palavra graça, o que vem à sua cabeça? Isto é, favor. A palavra graça transmite a ideia de um favor, de uma oferta. Quando você age com graça, você não está agindo para punir. A pessoa falou algo comigo, é assim, falou, levou. Não é que é? Tem um personagem da televisão que disse uma certa vez, esqueci. Enfim, fugiu aqui a expressão. Sou muito ruim nesse negócio, igual japonês, né? Então, as pessoas simplesmente, elas estão muitas vezes estão com a resposta pronta para poder dar um coice, né? No jogo, qualquer coisa está dando uma coiçada, qualquer coisa está dando uma má resposta, né? Então, pergunta idiota, tolerância zero. Isso, essa é a expressão que se usa aí.
E não é bem assim. Paulo está dizendo que transmita a graça, misericórdia. Sim, talvez, irmãos, sim, talvez. É desafiador ouvir algumas coisas. É desafiador ver algumas situações, mas a maneira com que eu me expresso, eu vou transmitir graça naquilo que eu estou falando. Olhar com empatia e misericórdia. Efésios capítulo 4, no versículo 15, na parte A. Lá no versículo 15, o apóstolo Paulo diz: o amor, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, precisamos crescer. Se eu não sei me comunicar ainda, eu preciso aprender, meu irmão. Não tem como você conviver com pessoas se você não aprende a conversar com elas, se expressar. E aí está um grande segredo. Eu até disse hoje para o irmão, quando Deus criou o homem, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Vou fazer ele uma auxiliadora, fazer para ele uma auxiliadora. Ali, essa figura não é apenas a figura da mulher, da esposa, de alguém que vai estar ali como para procriação. Quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo que não é bom que o homem viva só. Isso é, um homem é um ser social. Um homem foi criado para viver em sociedade, em comunidade. E se tem uma coisa que nós precisamos entender no convívio comunitário, é que a comunicação, ela é extremamente fundamental. A maneira como eu converso, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu digo as coisas. Por isso, o primeiro conselho para nós hoje, para transmitir amor através das palavras, é que aprendamos a ser sinceros em amor. Isso vai ser falado mais à frente em umas outras mensagens que virão nas próximas pregações. Verdade em amor. Mas segundo princípio que a palavra de Deus nos traz para nós, ainda está, nós estaremos falando agora, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 17. Capítulo 4, versículo 26 ao 20, capítulo 4, versículo 26 ao 27. Paulo diz: aleluias, quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Uau! Irmãos, eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa muito tranquila na maioria das vezes. Mas quando a chapa esquenta, ela é muito difícil dela ser esfriada. Você está falando uma pessoa esquentada aqui, né? Todo mundo antes fala: pastor, você é tão calmo. Eu sou calmo a maioria do tempo. Mas sabe quando aquela pessoa, quando a chapa esquenta e que, por mais que conscientemente está lá, eu preciso esfriar, eu tenho esse desafio para comigo. Eu oro a Deus constantemente para que o Senhor trate o meu coração, e eu tenho trabalhado em cima disso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, de fato, irmãos, a segunda circunstância para que a gente possa aprender a expressar amor pelas palavras, além de ser sincero em amor, nós precisamos ter cautela com as emoções que sentimos. Diga comigo: cautela. Eita glória, meu Deus do céu. Tomar o chá. Cautela com as emoções que sentimos. Amado, existem 4 tipos de perfis que é dito: perfil comunicador, que é o influente, o analista, estável, dominante. E nós já falamos isso aqui em outros momentos, inclusive numa formação que tivemos. E o influente é o perfil que mais conversa. Sabe aquela pessoa que aonde chega, puxa papo, aquela pessoa que toda hora está alegre, conversa com todo mundo, entusiasmado, para frente. Enfim, a pessoa chegou, o ambiente muda, porque ele é uma pessoa presença, é uma pessoa é uma pessoa simpática, sabe gesticular, conversa pelos cotovelos. Já o analista é aquela pessoa calada, ninguém nem percebe que ele está no lugar. Ele chega mudo e sai calado e faz de tudo para não ser percebido, muito tranquilo. Já o dominante é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa focada em resultado, em meta. O estável está tudo bem, conversa, gosta de todo mundo, é simpático também, tranquilo, todo mundo gosta do estável. E aí esse conjunto de perfis traz consigo modos diferentes de se comunicar. Modos diferentes. E cada um deles comunica com base na emoção que sente. Por exemplo, uma pessoa que está entusiasmada, ela tende a falar demais. E às vezes contar seus sonhos, que é o influente, expressar suas necessidades, é emotivo, chora, qualquer coisa está chorando, é sensível. O dominante é iracundo, qualquer coisa dá um rapa em alguém, porque ele está focado em resultado.
E aí está uma grande situação, porque quando nós não temos cuidado em gerir nossas emoções, nós iremos comunicar de acordo com ela nos guiar. Novamente eu vou dizer, quando você não tem cuidado em gerir suas emoções, cautela, e é bem desafiador você gerir as emoções, tá? Ninguém controla emoção. Se você está com vontade de chorar, você precisa chorar, isso é fato. Se você está com vontade de gritar, grite, porque é impossível. Se você tentar, quanto mais as pessoas tentam controlar suas emoções, mais fortes elas vão ficar e elas vão te vencer. Agora, quando você gere as emoções, quando você canaliza aquela emoção de uma maneira coerente, você tem mais êxito em lidar com elas. Vou dar por exemplo, olha o texto que Paulo diz. Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso: quando vocês ficarem irados, que é uma emoção, não pequem. Uai, geralmente a ira está conectada a pecado. Se a pessoa está nervosa, se a pessoa gritou, se a pessoa está falando, geralmente os influentes falam alto, né? Expressam alto, os dominantes gritam literalmente. Geralmente o fato da pessoa estar irada, ela naturalmente é julgada como alguém que está pecando. Porém, todavia, não é. Não é o fato da pessoa estar com raiva ou irada que ela está pecando. É o que Paulo está dizendo: quando ficar irados, que é natural. A ira é uma das emoções que veio no pacote da criação. Se eu perguntar para você, quem colocou ira no coração do homem? O pecado? Não. Não foi o pecado que trouxe raiva ao nosso coração. A raiva vem no pacote. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua... Vamos ver de novo. Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua... E eu quero te perguntar, se Deus nos criou a semelhança dele, as emoções que Deus tem, Deus também colocou em nós, sim ou não? E eu te pergunto, Deus ira? Deus fica com raiva? Sim. No livro de Salmo, capítulo 7, diz que Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. A Bíblia diz que no final dos tempos o Senhor derramará a taça da ira de Deus. Imagina essa ira acumulada, não será brincadeira. Quando Jesus entra e vê os cambistas vendendo no templo, o que ele faz? Ele derruba as mesas, ele solta os animais. E eu não imagino Jesus chegando assim: com licença, eu posso derrubar a sua mesa? Oh, com licença, eu vou derrubar as suas moedas do chão, tá? Eu vou pegar esse chicote aqui, mas não é para te bater não, tá? O chicote é só para te espantar, tá bom? Você não fica com medo não. Você acha que Jesus chegou e foi assim no canto? Não. Eu não imagino Jesus dessa forma. Eu imagino Jesus com aquele chicotão mesmo, a mesma chicote que foi usado nele, que seria usado nele. Ele chega na mesa, expulsa os cambistas e fala: vocês estão fazendo na casa do meu pai um covil de ladrões. Jesus está irado, e ele vai dizer que o zelo pela obra de Deus o consumia. Isto é, tem ira, que as pessoas chamam, apelida de ira santa. Existe a ira. A pergunta é: o que eu faço quando eu estou irado? É o que eu faço, porque da mesma forma que alguém pode pecar irado, alguém pode pecar feliz, alguém pode pecar sorrindo, alguém pode pecar animado. É por isso que nós temos que ter cuidado, que as nossas emoções, ela pode gerir a maneira como eu falo e como me expresso, e aí é onde o sinal de alerta precisa ser ligado. Eu tenho orado ao Senhor, e nós temos que ter essa concepção de oração, de que Deus me ajude a gerir as minhas emoções, para que eu não seja conduzido por elas. É por isso que Tiago diz no texto que um grande barco é conduzido por um pequeníssimo leme. Pequeníssimo leme. E a gente tem que ter cuidado, meu irmão. Se nós controlarmos a nossa língua, nós controlaremos todo o corpo. Eu quero te fazer uma pergunta. E aí, meu irmão, você está controlando a sua língua? Será que você não está falando demais? Será que nós não estamos usando a raiva como justificativa? Ah, é porque eu estava irado, eu estava com raiva e eu não perdi o controle. De fato, você pode perder o controle. Infelizmente, todos nós podemos pecar. É isso que Tiago está dizendo. Todo mundo peca em muitas coisas, mas infelizmente, quem não pecou na maneira de se expressar, essa pessoa é perfeita. Então, infelizmente, nós pecamos, não que nós queremos fazer isso, e não porque tem que ser algo planejado.
Mas pode acontecer, e é por isso que eu quero convidar você a abrir seu coração e falar: Senhor, confessa isso para Deus. Confessa isso para o Senhor. Se você tem dificuldade em lidar com os pecados, que pode vir através da má gestão das suas emoções. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então, como expressar amor através das palavras? Como expressar amor através das palavras? Em primeiro lugar, aprenda a comunicar de maneira honesta, sem mentira. Seja sincero, falando a verdade em amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então diga em verdade, diga a verdade, seja sincero em amor. Mas em segundo lugar, aprenda a gerir suas emoções, para que no momento da ira, você não venha falar besteira, mas também no momento da empolgação, você não venha jogar tudo pro alto, contando suas bênçãos, contando seus sonhos para qualquer pessoa, e assim abrindo espaço para o inimigo, e assim se frustrando posteriormente. Então aprenda a gerir suas emoções. Como está seu coração? E irmãos, uma vez quando você fala demais, você pode atrair para você muitos problemas. Abre, por exemplo, Provérbios capítulo 21, versículo de número 23. É isso que Salomão vai dizer: quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimentos. Então tenha cuidado com o que fala, porque querendo ou não, quando você tem cuidado na maneira de se expressar, quando você é cuidadoso na maneira com que você fala, você evita sofrimento. E aí, será que você é daqueles que falam demais? Ou você é daqueles que falam de menos, a ponto de não falar nada, e também é prejudicial? Por isso, irmão, coloca um zíper na sua boca e abra-o somente se for útil, se for edificante, se for necessário e se for com graça, conforme Efésios capítulo 4. Aprendamos a fazer isso. Mas existe um benefício de quando você aprende a gerir e colocando esse zíper na sua boca e falar na hora certa. Por exemplo, só no livro de Provérbios existem alguns conselhos. Provérbios capítulo 10, verso 19, Salomão vai dizer: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, né? Mas quem controla a língua é sensato. Isto é, a língua, ao falar demais, pode te colocar em transgressão. É aquela pessoa que fala tudo, fala toda hora, fala em todo o tempo, não sabe a hora de falar. Ele está a um passo de cometer pecado com a língua. Irmãos, entenda bem. Quanto mais você usa do recurso, mais fácil você está em se prejudicar com ele. É isso que ele está dizendo. Então aprenda a falar na hora certa. Provérbios capítulo 13, verso 3, ele vai dizer: quem guarda a sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba arruinado. Olha novamente outro conselho para você aprender a falar na hora certa, da maneira correta. E lá no capítulo 17 ainda de Provérbios, verso 28 diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Quando você pode não saber nada, você não pode ter conhecimento de nada, mas o simples fato de você ficar caladinho e falar só na hora certa, todo mundo vai pensar que você é inteligente, todo mundo vai pensar que você sabe de muita coisa. Então, aprendamos a lidar com as nossas emoções, porque geralmente, quando nós estamos emocionados, nós temos a facilidade de falar de maneira inconveniente, de maneira errada. Mas eu quero concluir a mensagem ainda novamente em Efésios capítulo 4, verso 29, uma quarta verdade, e eu quero fechar nisso aqui no nome de Jesus. Observe comigo o texto que diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que é útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Por que eu volto a esse texto? Porque eu quero frisar agora na parte final dele: as que edificam conforme a necessidade, para que transmitir graça aos que ouvem. Jesus disse, queridos, que pelas nossas palavras nós seremos julgados, mas com as nossas mesmas palavras nós seremos
também condenados. Está lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo de número 7, quando Jesus vai dizer o Sermão do Monte, finalizando o Sermão do Monte. E aí é que está o grande desafio nosso. Porque aquilo que nós falamos, ela vai voltar para nós. Salomão vai dizer: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrar. Não existe nada que a gente não fale, que a gente não receba, que a gente não libera, que a gente não traz novamente para nós. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas que a Bíblia proíbe. E eu quero trazer esse alerta para nós. E uma das coisas que a Bíblia proíbe veementemente é a fofoca. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, vai dizer: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boato afasta bons amigos. Amado, a gente precisa compreender nesse texto, nesse verso que Salomão está dizendo aqui, aquilo que eu estou dizendo é verdade. Eu mandei para os irmãos tempos atrás um vídeo mostrando a falha das nossas percepções. Muitos de nós, às vezes, querido, tiramos conclusões a partir de percepções preliminares. Isto é, eu vejo algo e eu já deduzo alguma coisa conforme o conhecimento que eu já tenho no meu coração sobre aquilo. Eu olho uma situação, um fato, um acontecimento e naturalmente eu já acredito, eu já emito um julgamento e a partir disso eu já crio todo o meu julgamento, toda a minha análise. E aí a pergunta é: essa dedução, essa forma de enxergar essa situação é de fato verdadeira? Essa percepção inicial é de fato uma percepção clara, lógica, factual, ou é apenas um achismo conforme o seu entendimento? Porque aí é que está a grande situação, querido. Muitas das vezes nós deduzimos algo por uma vez só que a gente analisa. A gente não investe tempo para investigar, a gente não investe tempo para analisar as possibilidades, olhar pelos diversos ângulos e naturalmente, com aquela primeira percepção que a gente já tem, nós já determinamos e a partir, não entenda, você se comporta com base naquilo que você acredita. Novamente eu vou dizer, o seu comportamento é reflexo daquilo que você acredita. Nós já falamos aqui a nossa escala de valores. As minhas crenças determinam a minha maneira de pensar. E a minha maneira de pensar determina a maneira com a qual eu ajo, eu me comporto. Então, quando eu vejo um fato, a primeira pergunta que eu preciso entender é: será que esse fato é verdadeiro? Será que eu estou entendendo da maneira certa? Será que a minha visão dessa situação está sendo a visão certa? Quais as outras maneiras que eu posso olhar para essa situação para que de fato eu possa concluir se isso é verdade ou mentira? Sabe de onde surge a fofoca? Além da necessidade de autoaprovação, da mentira. Muitas das vezes a fofoca surge de uma má compreensão de um fato. Surge de um olhar distorcido de uma verdade. E tudo que se distorce na verdade se torna uma mentira. E é por isso que quando nós olhamos para esse texto de Provérbios, existem amizades sendo desfeitas, casamentos sendo destruídos, existem dissensões dentro da comunidade, fruto de quê? De percepções distorcidas da verdade, percepções erradas. Eu sustento o meu argumento, eu sustento a minha crença, eu sustento aquilo que eu acho que é verdade, em cima de uma mentira. E muitas vezes não é porque eu quero, muitas vezes não é porque eu sou maldoso, simplesmente porque a minha visão não está coerente com o de fato é verdade. E a partir dali eu construo toda uma narrativa. Eu quero trazer um alerta no nome de Jesus. Aprenda a ter discernimento. E antes de chegar a conclusões, para que a partir das conclusões você converse, espalhe ou fale, ou tome alguma decisão, aprenda a dirigir-se a Deus e falar: Senhor, a maneira como que eu estou vendo isso é de fato a verdade? O próprio Salomão diz: há caminhos que para um homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte.
Amado, existem situações que se a gente não ter cautela, a gente vai nos orientar por uma bússola defeituosa, e o destino que a gente vai chegar não é o destino que a gente queria ter. Quando o Senhor diz para a igreja, para o povo de Judá, lá no livro de Ageu, no capítulo 2, o Senhor diz para eles assim: olha onde os seus caminhos o levaram. Às vezes a gente está tentando fazer o certo da maneira errada. E aí é onde entra a nossa grande falha. Tem muita gente que está cometendo pecados ou levando outros a pecar, não porque é uma pessoa maldosa, mas simplesmente está agindo fora da percepção correta. Por isso eu quero te convidar a fazer uma coisa. Toda vez que você tiver que deduzir alguma coisa, se pergunte: essa é a única forma de ver esse assunto? Quem está comigo, irmão, em nome de Jesus? Essa é a única forma de ver isso? Será que não tem uma outra forma de ver? Segunda coisa, se pergunte: será que não posso buscar uma segunda opinião? Compartilhe com alguém que você confie, ore a Deus e fala: Deus, me ajude a entender. Porque, meu irmão, uma má compreensão pode trazer prejuízos grandiosíssimos. E é isso que às vezes, através das palavras, são expressas e prejudiciais. Que Deus nessa noite possa trabalhar no seu coração, que o Espírito Santo possa conduzir seu coração a um discernimento, para que nós possamos de fato falar a verdade. Como a Bíblia diz: fale cada um de vocês a verdade. E a verdade na expressão das palavras, do agir e do reagir. Quero convidar você a orar comigo, no nome de Jesus. E nessa oração você vai poder dizer: Senhor, transforma meu coração. Me ajude, Senhor, nesses nesses 3 princípios que aprendemos aqui hoje, de como demonstrar amor pelas palavras. Primeiro, sendo honesto em amor, sendo sincero em amor. Segundo, aprendendo a lidar com as suas emoções, geri-las, para que elas não possam ser o estupim, para que elas não possam ser o gatilho para reações e comportamentos que a Bíblia condena. E em terceiro lugar, querido, que você possa, no nome de Jesus, falar de maneira cuidadosa. Ame as pessoas a partir de palavras cuidadosas. Meça bem o que falar. Jesus disse que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, para que possa edificar as pessoas que a ouvem. No nome de Jesus. Você pode orar isso comigo? Falar: Senhor, ajuda-me a ter essa gestão de mim mesmo. No nome do Senhor. A tua palavra diz no livro de Provérbios 12, 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha que palavra, irmão. Então que nessa noite a sua palavra a sua língua possa produzir cura e não feridas. Será que você pode orar comigo? Fique sobre os seus pés e vamos orar. E você vai perguntar a Deus: Senhor, as minhas palavras, ela tem sido remédio ou tem sido espada? Fala com Deus. Esta é uma oração que eu faço para mim. É uma oração que você pode fazer por você. Deus, no nome de Jesus. Como diz Provérbios capítulo 14, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra tola, a palavra frívola, ela desperta a ira. Tenhamos cuidado, irmãos, no nome de Jesus. Pai, nós oramos essa noite. Nós clamamos ao Senhor, porque nós acreditamos, ó Deus, que a mesma palavra do Senhor, que produz vida em nós, a palavra que produz cura, a palavra que produz restauração em nós, ela nos adverte hoje para termos cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque a palavra que sai da nossa boca, ela pode abençoar, como também pode amaldiçoar. Bênção e maldição às vezes tem saído da mesma boca. Como Tiago diz, pode uma cisterna de água doce produzir água salgada? É impossível. Então, Pai, nós buscamos ao Senhor, e eu peço ao Teu Espírito Santo para nos ajudar e nos auxiliar, porque nós queremos amar não apenas de palavras, mas de atitude, porque é isso que a Tua palavra nos ensina, Deus. Deus nos dê graça, nos dê sabedoria no uso das nossas palavras, no uso das nossas expressões, seja as palavras ditas ou as palavras expressadas. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, trata do nosso caráter, as nossas emoções, para que nós não venhamos ser conduzidas, ó Deus, através de emoções
que nos conduz a erros, a falar de maneira inconveniente, a nos portar de maneira inconveniente. Deus, trata a nossa alma, repreenda a mágoa, repreenda a dor, repreenda, Senhor, a angústia, repreenda a raiva, a Deus, desenfreada. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, trata a nossos corações. Eu sei, Pai amado, o quanto é desafiador para cada um de nós lidarmos com isso, Senhor, mas nós contamos com Teu Espírito. Nós somos falhos, frágeis, e Deus, podemos muitas das vezes falhar em muitas coisas, como o Tiago diz, mas o nosso coração, o nosso desejo, o nosso foco é agradar o Senhor em comportamentos que Te louvam, em comportamentos que Te glorificam. Deus, no nome de Jesus, que nós possamos ser amáveis, que nós possamos ser gentis, agradáveis, honestos, sábios e cheios de graça para com as pessoas. Que nossas palavras, meu Pai, produzam cura, que nossas palavras, Pai, produzam restauração, que as nossas palavras sejam palavras de bênção. Você pode nessa noite, em nome de Jesus, usar dessas palavras e abençoar as pessoas que estão do seu lado, abençoar seu matrimônio, abençoar os seus irmãos, seu relacionamento, em nome de Jesus, Pai. Trata o nosso coração, trata a nossa vida, e que nessa noite, Pai, nós possamos voltar para os nossos lares consciente de que cada palavra que sai da nossa boca, ela tem um peso em nossas vidas e na vida daqueles que ouçam, que nos ouvem. Então nos ajude a ter responsabilidade, no nome de Jesus, Pai. Nos ajude a tratar isso em nós. Essa é a minha oração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, para a glória do nosso Deus.